Bom, pessoal, vamos estudar agora o conceito de prismas, que foi um instrumento que Newton usou para decompor a luz branca e determinar que ela era composta, segundo ele, por 7 cores. Mas antes, vamos recapitular aqui no Lembrando o conceito de refração. A gente lembra que o conceito de refração, quando ocorre a refração da luz? Quando a luz muda de meio. Então, ocorre a refração quando a luz muda de meio. Qual é a consequência quando a luz muda de meio? A consequência é que ela altere sua velocidade. Sua velocidade. Para a luz mudar de meio é uma consequência alterar sua velocidade. E a gente estuda na ótica essa alteração da velocidade estudando o índice de refração daquele meio. Lembre-se que o índice de refração daquele meio ele é dado pela velocidade da luz no vácuo, pela velocidade da luz naquele meio. Então, por exemplo, o índice de refração do meio A é a velocidade da luz no vácuo e a velocidade que aquela luz tem naquele meio. Beleza? Muito bem. A situação que eu vou demonstrar aqui é para uma luz monocromática, ou seja, ela possui uma única frequência. Ela é somente, vamos dizer assim, de uma cor. Ela é somente azul, por exemplo. Ela só tem uma frequência. Então, essa luz está aqui incidindo. Muito bem. Essa luz ela está se propagando no meio A, que tem o seu índice de refração. Ela vai para outro meio, que vai ter outro índice de refração, o N do vidro. Ou seja, a luz vai mudar sua velocidade, porque os índices são diferentes. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar aquela reta auxiliar que vai nos ajudar a desenhar a refração, chamada normal. Muito bem. Esse ângulo que forma entre o raio incidente e a normal é chamado de ângulo de incidência. Quando a luz muda de meio, um jeito para a gente saber o comportamento desse raio de luz é marcar que o N do ar é o menor índice de refração, assim como o vácuo. Então, é o N menos. E essa luz vai para um índice de refração maior, que é o N mais. Quando isso acontece e a incidência é oblíqua, ou seja, o I é maior que 0 graus, essa luz vai sofrer um desvio, além de alterar sua velocidade. Quando ela sai do meio menos para o meio mais, ela aproxima mais da normal. E aqui a gente tem o nosso ângulo de refração. Nesse exemplo que eu estou dando, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Beleza? Muito bem. Mas pode acontecer da incidência da luz ser policromática. Vamos escrever o policromática de vermelho. Policromática. Aí o que acontece? Imagina que a luz solar, que a gente define ela como luz branca, esteja incidindo aqui. E a gente esteja na mesma situação, N do ar e o N do vidro. E aí quem que eu vou desenhar para nos ajudar? Eu vou desenhar novamente a reta normal. Novamente vou marcar aqui meu ângulo de incidência. Só que agora a luz branca, ela não é, deixa eu colocar aqui LB para indicar que é a luz branca. Ela não é composta, a luz solar, né? Ela não é composta por uma única cor, uma única frequência. A luz solar, que a gente entende como o branco, a luz branca, ela é composta por várias frequências que estão unidas naquele momento. E aí, essa luz branca ela é composta, segundo Newton, por 7 cores, que vai do vermelho, vou colocar vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O que acontece? Da maneira como eu dispus aqui, perceba que tem uma setinha. Eu estou indicando que a frequência aumenta. A menor frequência da luz visível é o vermelho. E a maior frequência da luz visível é o violeta. A frequência da onda está associada ao índice de refração. O que eu quero dizer é, no vidro, por exemplo, que é o material que a gente está usando aqui, o índice de refração do vidro para o vermelho é menor do que todas as outras. E professor, e o índice de refração no violeta é o maior de todos. O que eu quero dizer é que o índice de refração ele aumenta de valor também de acordo com a frequência. Quem tem maior frequência, que é o violeta, vai ter maior índice de refração. Quem tem menor frequência tem menor índice de refração para o mesmo material, para o mesmo meio. E aí o que acontece?
Como os índices de refrações sofreram alteração, o vermelho ele vai sair do meio menos para o meio mais. E ele vai ter um desvio, ele vai aproximar mais. Muito bem. As outras cores vão aproximar mais ainda. Por quê? O índice de refração vai aumentando. O que eu quero dizer para você é que essa luz branca vai se decompor em 7 e o violeta é o que vai ter o maior desvio. Espera aí, formou um triângulo que não era para formar. Aí. Ele é o que vai ficar mais próximo da normal. Entre o vermelho e o violeta estão as demais cores que eu não vou desenhar para não ficar poluído. Então você pode marcar aqui que vai ter um ângulo de refração para o vermelho e você vai ter um ângulo de refração para o violeta, assim como as demais cores. Muito bem, como que a gente relaciona essas informações matematicamente? Os índices e os ângulos de incidência e refração, através da lei de Snell-Descartes. Eu não sei se eu pronuncio corretamente o Descartes, mas é legal falar, por isso que eu insisto. Então, a lei de Snell-Descartes, que é o famoso não sei, não senhor, ou não sei, não sei, que é o N de onde a luz vem, que é o N1, seno do ângulo de incidência, N2, que é para onde a luz vai, vezes o seno de R. Então, está aqui a nossa lei de Snell-Descartes. Muito bem. Então, relembramos aí o conceito de refração. Outro conceito que a gente viu foi o ângulo limite. O que seria o ângulo limite? Vamos supor aqui que eu tenha aqui em cima ar, aqui embaixo água. Eu mudei um pouquinho, não quis colocar vidro. Aqui embaixo tem uma lanterna. Ela está emitindo vários raios de luz, mas eu vou representar um só. O que é o ângulo limite? É o último ângulo que ocorre ainda a refração. Eu vou desenhar aqui a reta normal. E vou chamar esse ângulo limite de L. O que vai acontecer? A gente sabe que essa luz ela está saindo de um meio água, que é o maior índice desses dois que eu estou apresentando, um índice de refração maior do que o ar. Então, a luz vai sair do meio mais, ela vai para o meio menos. Quando a luz atinge o ângulo limite, essa luz ela sofre refração saindo rasante, ou seja, formando 90 graus com a normal. Nessa situação, o que significa isso fisicamente? Se a luz incidir com um ângulo maior que o limite, por exemplo, aqui, e aí o que eu teria que desenhar? Novamente, nesse pontinho, eu teria que desenhar a normal, chamar aqui de uma nova normal, N'. A gente percebe que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de I, é maior que o ângulo limite. Quando isso acontece, quando o ângulo de incidência é maior que o limite, a luz ela não refrata, ela sofre reflexão total. Então, toda vez que o ângulo de incidência for maior que o limite, sofre reflexão total. E, professor, se for o ângulo limite, sofre refração saindo rasante. E se for menor que o ângulo limite, sofre refração, como estudado anteriormente, na parte aqui de cima. Para lembrar como calculou o ângulo limite, aplicando a lei de Snell, vai ficar N de onde a luz vem, que é o N+, que é o N da água, seno do ângulo limite. Para onde a luz vai? O N-, seno de 90 graus. Muito bem. Aí vai ficar N+, seno de L, N- vezes 1. N+, vai passar... Vou melhorar, vai. Vamos escrever aqui. N+, seno de L, é igual a N-. N+, dá a sensação que eu estou falando animais, né? Mas só um comentário. O que a gente vai fazer agora? Vamos obter o seno do ângulo limite. É N- dividido por N+. Aí você obtém o seno do ângulo limite. Beleza? Outra coisa que a gente estudou foi o conceito de dióptro plano, que é quando uma pessoa, por exemplo, os índios antigamente, não sei se antigamente, né? Acho que ainda existe essa prática. Eles pescam em rios transparentes e eles enxergam a imagem do peixe. E eles miram corretamente o arpão e conseguem acertar o peixe e adquirir seu alimento. Só que esse dióptro plano, quando a gente estudou, quando eu passei para vocês aula passada, eu coloquei um critério. A gente vai estudar quando o ângulo de incidência e o ângulo de refração forem muito menores que 10 graus.
Essa situação, para saber onde está a imagem do nosso peixinho, ou do objeto, é assim, o peixe está aqui, o observador vai estar logo em cima. Logo em cima, é muito próximo. Falei errado, né? A palavra não é muito próxima, eles vão estar na mesma vertical. Ou seja, o raio de luz vai ter pouco desvio. É essa situação que a gente está estudando. Só que, para ficar didático, como que a gente faz para representar isso na hora de estudar? A gente desenha o peixinho deslocado, até de uma forma exagerada, para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Olha que olho bonito do nosso querido observador. Muito bem. O que vai acontecer? Esse peixe que está dentro do rio, ele vai emitir vários raios de luz. A gente vai começar monocromático para facilitar. Peraí que ficou feio. Dentre esses raios de luz que ele vai emitir, um deles vai incidir aqui. A gente vai desenhar a reta chamada de normal. E aí o que acontece? Ó, esse raio de luz, ele incidiu por aqui, ele está vindo de um lugar que é o N+, que ele está dentro da água, o peixinho, e ele vai para o N-. Como ele vai do meio mais para o meio menos, ele vai refratar. Falei errado, desculpa. Como ele vai do meio mais para o meio menos, ele vai aproximar menos da normal. Muito bem. Então, eu vou marcar aqui nosso ângulo de incidência, nosso ângulo aqui de refração. O que acontece? Esse desenho que eu fiz é esse anterior. Nosso professor é completamente diferente. Sim, é porque é para ficar didático, para a gente compreender como a gente vai obter a imagem desse peixinho, a imagem que esse observador vai enxergar. O critério que eu vou usar é, como a situação é parecida com essa, na verdade é essa, só que explicada dessa forma, para a gente obter a imagem, a gente faz o seguinte. Essa pessoa tem a sensação que o raio de luz veio daqui. E aí, para a gente saber onde está a imagem do peixe, a gente traça uma normal ou uma perpendicular à superfície aqui. Ó. O cruzamento é onde vai se formar a nossa imagem. A nossa não, né? A imagem do peixe. Então, esse observador está enxergando essa imagem. Qual a sensação que ele tem? É que o peixe está mais próximo da superfície. Então, o pescador, ele não tem que mirar na imagem. Ele vai enxergar a imagem e falar, eu tenho que jogar o meu arpão mais para baixo. Aí sim ele acerta o peixe. Beleza? Eu tinha passado para vocês uma continha de acordo com essa aproximação. Que é o seguinte, essa profundidade, eu vou chamar de profundidade da imagem, que é o HI. E essa profundidade maior, eu vou chamar de HO. Através da lei de Snell e das aproximações que a gente fez, eu provei para vocês o seguinte, que o N, onde está o nosso objeto, está para a sua profundidade, a profundidade do objeto. O índice de refração, onde está o nosso observador, está para a profundidade do que ele enxerga. O que ele enxerga? A imagem, HI. Através desse conceito, a gente consegue relacionar. Peraí, deixa eu destacar. Através desse conceito, a gente consegue relacionar os índices de refração. A gente consegue relacionar com a profundidade do objeto e a profundidade da imagem. Quando o observador, por exemplo, o ser humano, está no meio menos efringente, ele enxerga a imagem mais próxima da superfície. Tudo bem? Beleza, isso foi uma coisa que a gente viu na aula passada. Continuando. Agora, lâmina de faces paralelas. Beleza. O que acontece em lâminas de faces paralelas? É como se você pegasse aqui um vidro. Pegasse uma placa de vidro, sabe? E a gente usasse ela, e a gente enxergasse através dela, ou uma placa de acrílico, uma janela, por exemplo. Isso é uma lâmina de face paralela. O que acontece com a luz quando ela passa por uma lâmina de face paralela? Eu vou desenhar aqui um raio de luz monocromático. Esse aqui é o raio incidente. Eu vou desenhar aqui a normal.
Muita calma. Aqui, nossa querida normal. Esse ângulo eu vou chamar de ângulo de incidência. Vou falar para vocês que aqui é o N do ar. Aqui eu vou chamar de N do vidro. Aqui, novamente, o N do ar. Muito bem. O que vai acontecer com esse raio de luz? A gente sabe que essa luz ela vai sair do meio menos e ela vai para o meio mais refringente. Portanto, do meio menos para o meio mais, essa primeira refração, a luz vai aproximar mais da normal. Muito bem. Logo em seguida, ela vai refratar de novo. Então, eu vou desenhar aqui novamente a normal. Só que essa normal, eu vou chamar de normal N'. Beleza. Aí o que vai acontecer? Nessa primeira refração que aconteceu, eu vou chamar aqui de R. Se a gente fizer o Z do Zorro, a gente sabe que essas duas normais são paralelas. Então, o novo ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de refração anterior, R. Quando a luz refratar, ela vai sair paralela ao raio incidente. Como assim? Se a gente desenhar aqui um prolongamento desse raio incidente, ele estaria vindo nessa direção se não tivesse esse material, se não tivesse essa lâmina de face paralela. Essa luz, quando refratar, ela vai sair paralelamente esse raio incidente. Aqui, ó. Beleza? Muito bem. Você sabe que ângulo é esse? A gente provou na aula passada, e eu falei para você que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de x, é igual aí. Ah, professor, eu não lembro o motivo. Olha só. Eu vou chamar aqui de 1. Eu vou aplicar a lei de Snell na situação 1, na primeira refração que ocorreu. Vai ficar NI, seno de I, N2, né, que é o N do vidro. Peraí que ficou feio, deixa eu apagar aqui, eu não gostei. Agora sim, vamos lá, de novo. Na situação vai ficar NA, agora sim, seno I, N do vidro e seno de R. Beleza. Agora, se a gente fizer a lei de Snell na situação de baixo, nessa aqui, que é a segunda refração que ocorreu, que eu vou chamar de 2, olha o que a gente vai chegar. De onde a luz está vindo? Essa refração está vindo do vidro, então vai ficar N do vidro, seno do ângulo de incidência, que agora vai ser o seno de R. Para onde a luz vai? N do ar, seno de X. Meu, compara as duas. Me empolguei agora. Compara as duas equações, A1 e A2. N do ar, seno de I. NV, seno R. Olha de baixo. NV, seno R, NA. Ué, tá tudo igual. Então, o seno de x tem que ser obrigatoriamente I. Para a equação ser a mesma. Na verdade, ela é a mesma. Perceba. Aqui eu tenho NV seno R. NV seno R. Esses dois a gente sabe que é igual. Do outro lado, eu tenho o N do ar multiplicando alguma coisa. Ora, se esse lado direito é igual ao lado esquerdo, aqui está aparecendo N do ar vezes algo. Aqui está aparecendo N do ar. O que tem que ser esse algo aqui? A mesma coisa. Ou seja, x tem que ser igual a i. E é o que a gente chega nessa parte. Muito bem. Agora vem uma coisa nova que eu vou passar para vocês. Você concorda que aqui representa a distância, o deslocamento que ocorreu devido à lâmina de face paralela? Quanto vale esse deslocamento? Essa é a minha pergunta. Esse assunto ele é novo, porque eu não passei para vocês. A gente sabe que retas paralelas, elas não se cruzam. E quando você representa a distância entre essas retas, você vai formar 90 graus entre elas. Na verdade, não entre elas, né? Entre a distância e as retas. Eu quero dizer para você que aqui tem 90 graus. Muito bem. Você concorda comigo que aqui a gente tem um triângulo retângulo? Ó, isso aqui, opa, que ficou horrível, vou apagar. Isso aqui é um triângulo retângulo. Muito bem, não era assim que eu... Aí. É um triângulo retângulo. Ficou horrível o desenho, mas dá para compreender que é um triângulo retângulo. Muito bem. Que ângulo é esse? Professor, não faço a mínima ideia. Pense o seguinte, tudo isso aqui é I.
faz oposto pelo vértice. Tudo isso é I. Essa parte aqui de dentro é I menos R. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o seno de I menos R. Você vai escrever dessa forma. Quanto é seno de I menos R? Não faço a mínima ideia. Só que eu sei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de I menos R. Quem é o cateto oposto? É o que está de frente. É o D. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o que está de frente para 90 graus. É essa parte aqui, ó, que é o raio, né? O tamanho é o percurso que o raio de luz teve lá dentro da lâmina de face paralela. Que eu vou chamar de hipotenusa. Portanto, essa distância é a hipotenusa vezes o seno de I menos R. Dessa forma como está escrito, tá feio. Porque eu não vou conseguir calcular o comprimento do raio de luz, quanto ele percorreu. Perceba que agora eu tenho um outro triângulo aqui dentro que também é retângulo. Ó. Concorda? Que ele também é um triângulo retângulo. E olha só o que eu vou fazer. O que está do lado do R é a altura, é o comprimento da lâmina de face paralela, né? A distância entre as duas faces. Eu vou calcular o cosseno de R, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de R vai ser H sobre I. Por que I, professor? Porque a hipotenusa, pessoal, ela é a mesma. Perceba que nesse triângulo que eu representei aqui dentro, a hipotenusa é o percurso do raio de luz. Dessa forma, H é a hipotenusa vezes o cosseno de R. O que eu quero dizer para você é que a hipotenusa é H sobre cosseno de R. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou substituir essa informação aqui. E a gente determina um conceito, que é o que a gente chama na física de formulinha, para determinar de quanto foi a distância, o deslocamento do raio de luz quando ele passa por uma lâmina de face paralela. E perceba que essa conta vai ficar H seno de I menos R sobre cosseno de R. E aí, peraí, deixa eu só destacar aqui nosso conceito. Eu quero que você perceba o seguinte, essa distância D, ela depende da espessura da lâmina, que é a altura, e depende do seno dessa diferença que a gente tem que calcular. Por exemplo, se o I for 80 e o R for 30, o seno de 50 sobre o cosseno de R. E a gente consegue saber de quanto foi esse deslocamento. Beleza? Muito bem. Enfim, vamos chegar agora na parte do prisma. Peraí. Aí, sim. O prisma. O que a gente vai fazer agora? Ó, pessoal, chegando aqui nessa parte do prisma, o prisma, lembra aquele telhado que a gente fazia quando era pequenininho, lá na escola? O prisma, nesse caso, ele tem duas faces triangulares, e é o que a gente vai estudar na física. E o prisma pode ter outras faces, mas na física a gente vai estudar dessa forma, uma face triangular. Então ele tem duas faces triangulares, beleza? Aqui embaixo dá para entender melhor o que eu estou querendo dizer. Quando a gente estuda o prisma na física, a gente não desenha ele dessa forma. A gente só se preocupa em pegar e analisar essa partezinha aqui, ó. A gente faz uma secção e faz essa representação aqui do lado. Mas saiba que a luz vai incidir aqui, ó, nessa face. Na verdade, em qualquer uma das faces a luz pode incidir sobre esse prisma. Beleza? O que acontece? Esse prisma ele tem uma certa abertura. Essa abertura eu vou chamar de A. Vou colocar aqui. O que acontece? Quando a luz incide sobre ele, eu vou chamar aqui o nosso raio incidente. Vamos supor que aqui é o A, aqui é o N do vidro, aqui é o ar novamente. Quando essa luz incide sobre o prisma, ela vai sofrer uma refração. Então, quem que eu tenho que desenhar aqui? Uma reta auxiliar chamada normal. Essa reta normal, ela tem que ser perpendicular à superfície do prisma. E aí a gente tem que esse ângulo é o nosso ângulo de incidência, que eu vou chamar de θ1. Não vou chamar de I, vou chamar de θ1.
O que vai acontecer agora? Essa luz vai sair do meio menos efringente para o meio mais efringente. Considerando o raio de luz monocromático, então só tem uma única frequência, ela vai sair do meio menos para o meio mais, ela vai aproximar mais da normal. Propositalmente, eu desenhei o raio desse jeito, mas perceba que ela se aproximou da normal. Esse ângulo eu vou chamar de θ2, que é o nosso ângulo de refração. Logo em seguida, ela vai incidir novamente, ela vai ter uma outra refração aqui, e novamente vou ter que desenhar uma outra normal. Então, vou chamar aqui de normal 2, aqui de normal 1. E aí a luz vai aqui incidir nesse lado, que eu vou chamar de θ2'. Muito bem. Feito isso, o que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai sair do meio mais para o meio menos. Ela vai aproximar menos da normal. E aí, vou chamar esse ângulo aqui de refração de θ1'. Vale a pena você anotar no seu caderno o seguinte. O que é θ1? θ1 e θ2' são os ângulos de incidência. E o que é o θ2 e o θ1'? São os ângulos de refração. Beleza. Você pode aplicar a lei de Snell tanto aqui quanto aqui. Na primeira e na segunda refração. Só que tem umas coisas que você pode tirar da geometria do problema. Que aí é muito interessante. Só que agora vocês precisam prestar bastante atenção. Que ângulo a normal forma com a superfície? 90 graus. Esse ângulo é θ2. Quanto vale esse ângulo? 90 menos θ2. Assim como esse ângulo aqui. 90 menos θ2'. Se eu aplicar o conceito matemático, porque aqui em cima tem um triângulo, que a soma dos ângulos internos dá 90 graus, a gente tem o seguinte, A mais 90 menos θ2, mais 90 menos θ2' é igual a 180 graus. Então vai ficar A menos θ2 menos θ2' mais 180 igual a 180. O que eu fiz? Eu somei os dois 90 graus. 180 vai embora com 180. Dessa forma, a gente descobre que a abertura do prisma, esse ângulo de abertura do prisma, é igual à soma de θ2 mais θ2'. Muito bem. Beleza. Agora, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou apagar essa partezinha. Vou apagar aqui também. E vou fazer o seguinte. Uma outra pergunta que podem fazer para vocês é com relação ao desvio total que essa luz sofreu. Desvio angular. Como que eu vou fazer para obter o desvio angular? Tá vendo esse aqui, esse nosso raio incidente? A vontade dele era vir para cá. Mas ele não foi porque ele sofreu duas refrações sucessivas. O que acontece? Qual foi o desvio angular que ele sofreu? Você vai pegar o raio refratado total, o último raio que saiu, e vai prolongar ele para cá. Você concorda que aqui formou um certo ângulo? Esse ângulo é chamado de desvio, que é del, ou delta, o delta minúsculo. Essa parte matemática é a parte mais delicada e talvez mais difícil. Você concorda que aqui formou um triângulo? Muito bem, ele até fez o destaque ali, e eu acho que esse destaque foi interessante para a gente. Esse ângulo é θ1. Se você concorda que aqui, essa parte pontilhada que eu estou seguindo é o prolongamento do raio incidente? Então, θ1 e normal, oposto pelo vértice aqui, é isso que eu quero dizer para vocês. Isso tudo, em preto, é o θ1. Esse ângulo de dentro é θ2... Opa, errei. Volta. É θ1 menos θ2. Assim como esse ângulo aqui de dentro vai ser θ1' menos θ2'. Como del é um ângulo
que está fora do triângulo, mas ele tem um nome específico. Eu esqueci o nome específico matemático. Ele é um ângulo externo, agora lembrei, ele é um ângulo externo. A gente sabe que o ângulo externo del, matematicamente falando, ele é a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos opostos a ele. θ1 menos θ2', mais θ1 menos θ2'. Dessa forma, a gente tira que del é θ1 mais θ1' menos θ2 menos θ2'. Só que a gente pode escrever esse del, esse desvio, como θ1 mais θ1' menos. Vou pôr em evidência, então vai ficar θ2 mais θ2'. Para quem não entendeu, eu coloquei esse sinal de menos em evidência. Dessa forma, esse desvio ele vai ser dado por θ1 mais θ1' menos a abertura angular do prisma. Essa parte aqui do desvio ela é mais delicada de enxergar esse triângulo. Pessoal, eu falei que o del é um ângulo externo e usei uma propriedade matemática. Para quem não lembra essa propriedade matemática, não tem problema. Pode aplicar a soma dos ângulos internos, faz que esse ângulo que está aqui é 180 menos del, e aplica a soma dos ângulos internos. Você vai chegar nessa conta aqui, sem problema algum. Beleza? E para fechar a nossa aula, o que eu queria mostrar para você é que a luz, quando incide num prisma, ela sofre um desvio. Se a luz for policromática, por exemplo, a luz branca, perceba aqui, ó, a luz branca incidindo. O que acontece? Ela sofre um desvio, só que ela se decompõe em 7 cores, formando aqui, ó, o arco-íris, que assim, na minha humilde opinião, é um dos fenômenos mais bonitos de você ver a decomposição da luz branca. Beleza? Só que tem uma outra pergunta, mas professor, não poderia ter sofrido uma reflexão total? Quando a luz incidiu aqui, ela veio do meio menos para o meio mais, beleza? Aí quando ela sai do meio mais para o meio menos, ela poderia ter sofrido uma reflexão total? Poderia. E aí você tem os prismas de reflexão total, e aí a gente encerra a nossa aula com esse conceito. Quando o prisma, por exemplo, ele tem o ângulo de abertura dele 90 graus, e consequentemente os outros dois são 45, perceba o seguinte, ó, aqui está o nosso raio incidente. Na verdade, ele desenhou um feixe de luz, né? São vários raios. O que acontece? Aqui a luz sofreu refração? Claro que sofreu. Mas, professor, ela não teve desvio. Não, porque ela incidiu perpendicular à superfície, paralela à normal. O ângulo de incidência aqui é 0. Então ela foi embora. Chegando aqui, ela não refratou. Ela sofreu o quê? Vou desenhar aqui a normal. Ela sofreu reflexão total. Significa que esse ângulo de incidência, eu vou chamar de incidência, não vou chamar de θ1, tá? Nesse caso, ele é maior que o ângulo limite. Mas, professor, nesse exemplo, qual seria o ângulo limite onde o índice de refração aqui fora é do ar e aqui dentro eu vou chamar de vidro? Ou, melhor dizendo, um certo material. Você vai fazer o seguinte, o seno do ângulo limite é n menos sobre n mais. Certo? Muito bem. O seno do ângulo limite vai ser dado por n menos, que é o n do ar, sobre o n do material. Ah, professor, mas até aí eu não consigo descobrir quanto vale o ângulo limite, e muito menos que material é esse. A gente consegue saber que ângulo vale esse aqui, ó. Eu consigo descobrir quanto vale o ângulo de incidência. Como? Aqui é 90 graus. Que ângulo que é esse? 45. A normal forma que ângulo com a superfície? 90. Se essa parte vale 45, quanto falta para atingir 90? 45 graus. Ou seja, o nosso ângulo de incidência vale 45. Portanto, o nosso ângulo limite é menor do que 45 graus. O que eu posso concluir? Que o seno de I é maior que o seno de L. O seno de I é o seno de 45, que é maior que o seno de L. O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, que é maior que o seno de L. Certo? Portanto, eu posso escrever raiz de 2 sobre 2
é maior que o seno de L. Mas quem é o seno de L? É 1 sobre o N do material. Para esse fenômeno acontecer, eu vou multiplicar aqui em cruz, vai ficar raiz de 2 N do material é maior do que 2. N do material é maior que 2 sobre raiz de 2. E aí a gente descobre, racionalizando, que o N do material, para esse fenômeno acontecer, ele tem que ser maior. Quando eu racionalizo, perceba que raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. O nosso N do material tem que ser maior que raiz de 2. Ou seja, o material que eu tenho que colocar aqui para esse fenômeno que está descrito na figura acontecer, ele tem que ser maior que raiz de 2, o índice de refração dele. Se isso acontecer, a luz sofre refração, reflexão total, tanto nesse exemplo quanto nesse. Nesse ele sofreu 2 reflexões totais. E essa situação está descrita aqui. No laboratório lá da escola, tem esse prisma e tem o laser, dá para realmente ver esse fenômeno acontecendo. Tá bom? Então fechamos aí a nossa aula de hoje. Bons estudos, pessoal.